Olá, meus amigos da Aulática, eu sou o professor Karim e estarei com vocês nesse nosso encontro, tratando do primeiro módulo de eletrodinâmica com o assunto corrente elétrica. Vamos lá então. Nós temos aqui duas placas metálicas, a placa A carregada negativamente, ela tem um potencial VA, e a placa B carregada positivamente com potencial VB. Perceba que você tem uma diferença de potencial entre as placas, tá certo? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou conectar um fio metálico entre as duas placas e vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Então nós temos aqui, ó, esse condutor metálico entre as duas placas, tá? Ok, pessoal? Então veja lá. Nós sabemos que dentro desse condutor metálico você tem elétrons livres, né? Eu vou desenhar alguns aqui para você, ó. Tá? E aí, o que vai acontecer? Esse elétron, ele está submetido a essa diferença de potencial. Então o que vai acontecer? Necessariamente, esse elétron, pessoal, ele procura potenciais maiores ou positivos, então ele vai naturalmente se movimentar da placa A para a placa B. Tá certo, gente? Agora, o que é importante aqui? Como o condutor ele é metálico, quem se movimenta são os elétrons. Você não pode falar, por exemplo, que os prótons vão de B para A. Lembrou disso? Ok, então vamos continuar, pessoal. Agora, perceba uma coisa. Com a chegada desses elétrons aqui na placa B, o que acontece, gente? Esse potencial positivo, esse poder positivo, ele vai diminuindo. Então, qual que é a tendência, pessoal? A tendência é chegar uma hora em que o potencial da placa B vai se igualar ao potencial da placa A. E aí, o que vai acontecer, gente, com esse fluxo aqui? Ele simplesmente cessa. Então, nota que é um fluxo transitório. E se eu quisesse manter esse fluxo por mais tempo, né? O que eu tenho que fazer, então, gente? Olha só. A gente tem que ligar uma espécie de bomba elétrica aí. Na verdade, é uma bateria. Veja só. Eu vou conectar uma pilha aqui, ó. Tá? Então, você tem aqui essa pilha, tá? Esse retangulinho aqui é uma pilha, tá? Polo positivo de um lado, polo negativo do outro. Então, o que vai acontecer? Ó, você está vendo esse elétron aqui que está chegando agora? Está vendo ele aqui? O que a bateria faz, gente? A bateria ela tem esse poder de, como tem um potencial positivo aqui, ela vai atrair esse elétron para cá. Então, veja, esse elétron que era para ficar aqui, ele foi retirado. Então, veja que você consegue manter esse potencial positivo da placa B, porque eu estou tirando elétrons daqui. Agora, gente, nós sabemos que a bateria, ela sofre um desgaste, né? E por que ela sofre esse desgaste? Porque a bateria, ela gasta energia para fazer o quê, gente? Para trazer esse elétron aqui de volta para essa placa negativa, tá? Então, a gente vai ver mais tarde que ela acaba aí, no caso, realizando um trabalho para trazer esse elétron daqui para cá. Vai ter um gasto de energia aí. E assim ela consegue manter a DDP. E se ela consegue manter a DDP, consegue manter o quê? Esse fluxo de elétrons. Agora, você sabe como é que chama esse fluxo de elétrons aqui? É isso mesmo, corrente elétrica. Você lembra comigo lá? Então, olha, corrente elétrica, pessoal, nada mais é do que esse movimento aqui, olha, esse movimento ordenado de elétrons no condutor é a corrente elétrica. Tá certo, gente? E aí, como é que você pode agora estabelecer também o sentido da corrente? Então, tem uma convenção aqui muito importante que eu queria que você notasse. Qual que é a convenção, gente? Corrente elétrica vai sempre do polo positivo da bateria para o polo negativo dessa bateria. Isso é uma convenção, tá, gente? Não é o sentido dos elétrons, mas sim do polo positivo para o polo negativo. Isso é importante também, tá certo? Agora, como é que eu calculo esse fluxo? Como é que eu calculo essa corrente? Olha o que eu estou falando. Corrente é um fluxo, né? Então, pessoal, o que é um fluxo? É alguma coisa que acontece num determinado tempo. Então, olha só, pessoal, se eu parar aqui, por exemplo, né, e ficar olhando aqui essa seção, o que eu vou ver, pessoal? Eu vou ter aqui, ó, uma passagem de cargas. Então, o que é a corrente, pessoal? Veja, olha aqui comigo, ó. É o fluxo de cargas que atravessa esse fio num certo tempo, tá? E aí, qual que é a unidade da corrente, gente? É Coulomb da carga, segundo do tempo, e Coulomb por segundo dá o ampere. Essa é a unidade de corrente elétrica. Agora, eu vou chamar a sua atenção para um detalhe. Se essa corrente, por exemplo, fosse igual a 1 ampere, o que eu posso pensar, gente? O que seria esse 1 ampere? Seria o seguinte, se eu ficar aqui, por exemplo, ó, durante 1 segundo, o que eu vou perceber? Vou perceber um certo fluxo de elétrons. E qual seria esse fluxo de cargas, pessoal? 1 ampere significa que a cada 1 segundo que passa, eu tenho um fluxo de carga, uma quantidade de carga de 1 Coulomb passando por ali. Ok, pessoal? Então, vou fazer uma coisa. Para você entender melhor essas ideias, vamos pegar 2 exemplos.
Olha só, o primeiro, eu vou aproveitar esse exemplo aqui do fio metálico e pensar assim contigo. Olha só, nós temos aqui uma taxa de elétrons aqui passando por esse fio de 6 vezes 10 a 18 elétrons por minuto, tá certo? Ele dá a carga elementar e quer saber a corrente que atravessa esse fio. Vamos lá então, pessoal, como é que a gente faz? Olha, corrente elétrica é aquela taxa, é a carga que atravessa o condutor no certo tempo. Como é que eu calculo a carga quando eu conheço o número de elétrons? Lembra que a carga, pessoal, é N vezes E. O N é o número de elétrons e E é a carga elementar no tempo. Agora percebam uma coisa, gente. Número de elétrons no tempo é exatamente essa taxa aqui. Veja, 6 vezes 10 a 18 é o número de elétrons. E aqui o tempo, pessoal, 1 minuto, né, é o tempo. Então, como é que fica isso? Olha, vai ficar 6 vezes 10 a 18 é o número de elétrons. A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Dividido aqui por, no caso, 1 minuto, pessoal, 60 segundos, tá? Então, o que você tem aqui? Simplificando, você vai ter 10, vai ficar 0,16, pessoal, vezes 10 a menos 1. Em notação científica, você vai encontrar o valor 1,6 vezes 10 a menos 2, coulomb por segundo é ampere. Então, gente, essa é a corrente estabelecida no fio. Tranquilo, gente? Beleza? Agora, vamos lá. Veja só. Toma cuidado, porque às vezes nos exames aparecem condutores iônicos, gente, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma solução de NaCl, por exemplo, sal na água, né? Então, eu tenho um exemplo aí de uma solução iônica. E eu trouxe aqui para você também esse exemplo. Olha só, imagine então que você tem aqui uma solução e aqui dentro eu coloquei na legenda para você, esse sinal de mais são os íons positivos. Imagina, pessoal, que a quantidade de carga desses íons é de 1 coulomb, tá certo? Então, e nós temos aqui também, dentro dessa solução iônica, nós temos também íons negativos. Então, entenda, é como se você tivesse uma sopa aqui de íons positivos e íons negativos, tá certo? Quando você liga a bateria, nesses dois eletrodos em vermelho e azul, o que acontece, pessoal? Isso aqui fica carregado positivamente, ele acaba repelindo esses íons positivos para lá, então você vai ter um fluxo, pessoal, de 3 íons positivos indo de A para B. E ao mesmo tempo, você tem aqui dentro dessa solução 3 íons negativos, gente, a cada segundo, indo de B para A. Tá? E eu quero calcular a corrente iônica nessa solução. Como é que vai ficar então, pessoal? É a mesma coisa, gente. O que é a corrente? É a carga que atravessa o condutor no certo tempo. O condutor está aqui. Então, nesse caso, pessoal, como eu tenho as duas cargas andando, eu vou ter uma carga total, que é a soma de quem, gente? A carga dos íons positivos com a carga dos íons negativos. Como é que vai ficar isso, pessoal? Aqui você tem 3 coulombs, né? Então, a quantidade de carga aqui seria 3 coulombs. A quantidade de carga de íons negativos também é 3 coulombs. E veja, pessoal, no mesmo 1 segundo que eu ficar parado aqui, eu vou ver o quê? Ao mesmo tempo, 3 positivas para lá, 3 negativas para cá, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, em 1 segundo. Qual é a carga total, então, pessoal? 3 mais 3, 6 coulombs, dividido por 1 segundo, você vai encontrar uma corrente de 6 amperes. Tá certo, gente? Então, essa é a ideia do condutor iônico. Não esquece, gente, ó, você tem que somar a quantidade de cargas positivas e negativas. Tá certo, gente? Beleza? Então, olha só, pessoal. Então, continue estudando com a gente. Um grande abraço para você e até mais.